e principalmente o medo faz parte do nosso percurso. Não tem como ter um percurso novo, principalmente com esse senso de inadequação, sem medo. Mas é um medo que trabalha de uma maneira positiva, no sentido de nos mobilizar a um deslocamento. A gente Isso é tem que muito ouvir o extraordinário. nosso coração. Mas quando que a gente E tem é que ouvir? interessante, Roberta, é que o que ele traz na fala e nessa conversa que a gente está começando, o coração, existe uma inteligência, e eu tenho trabalhado muito esse conceito de uma nova inteligência para viver esse tempo novo, porque nós estamos experimentando um tempo novo. Esse tempo novo, ele pede uma nova inteligência que possa permear a nossa vida, possa permear as nossas relações nos diversos aspectos, que chama-se inteligência do coração. Eu acho que a inteligência do coração exatamente comporta também, dentre outras coisas, esse senso de inadequação. Comporta também as nossas emoções, comporta também essa necessidade desse mergulho na nossa interioridade. Porque a vida, de certa forma, a vida que eu experimento no meu dia a dia, tratando os pacientes, eu hoje coordeno um pronto-socorro cardiológico, coordeno e sou responsável por uma unidade coronariana, um programa de residência de formação de novos médicos e faço a parte de intervenção, que é o cateterismo no momento agudo que você tem um evento e faço consultório. Então, peguei a ponta do paciente, tem a ponta do paciente agudo, aquele que sofre, que precisa de resolução, e aquele paciente que vem no consultório exclusivamente para fazer um check-up que teoricamente está bem. Então, percorrer exatamente esses cenários, mas colocar um ingrediente novo, com uma nova perspectiva, uma nova ótica, com uma nova inteligência que permeie não só a resolutividade baseada em evidência, que obviamente é importante, que a medicina é habitual, que você precisa estar capacitado para isso, mas quando ele sai desse processo agudo, ele precisa olhar a vida por uma outra perspectiva. Tem um outro olhar. Qual é essa perspectiva? A vida está muito empobrecida. Então, eu acho que a gente precisa exatamente, Roberta, olhar para as possibilidades ou para as janelas de possibilidades que a gente muitas vezes, na nossa correria, na nossa métrica, para atender alguém ou alguma coisa, até nós mesmos, a gente deixa de lado. O que as pessoas falam no seu consultório quando passam, por exemplo, com uma doença assim, cardíaca, uma coisa muito grave? Há um arrependimento? Aliás, eu acho que é interessante essa pergunta e muito legal para a gente colocar. Todo mundo, na hora do infarto, e eu hoje nós temos um centro de excelência de tratamento de infarto, todo mundo na hora do infarto, na hora de uma situação de extrema vulnerabilidade, de alta mortalidade, todo mundo, em fração de segundo, repensa a vida. Repensa a vida e naquele momento, mesmo naquele momento de sofrimento rápido, agudo ou com a possibilidade de morte, nada nos coloca de joelho e desconstrói todas as nossas verdades como a possibilidade da morte. E nesse momento de morte, as pessoas refazem os compromissos e os laços e percebem que tem acordos que estão vencidos e que precisam ser renovados numa outra perspectiva. E se colocam num estado exatamente de vulnerabilidade positiva, no sentido de eu vou mudar isso, eu vou me relacionar com isso, eu vou perdoar, eu vou ser grata. Esses seus pacientes interessante mudam. Isso, que assim, uma parte desses pacientes, eles ressignificam a vida a partir da possibilidade ou da morte tornada de maneira muito real. A morte se aproxima de uma maneira muito real, né? Muito verdadeira. E muitas vezes de forma muito rápida. Muito rápida. Mas, e quando eles saem desse processo, eles saem realmente mais vulneráveis, porque a doença, ela diminui a nossa resistência a processo de mudança. Eu acho que a doença diminui a nossa imunidade para a mudança. Então, pode ser uma grande facilitação. O que a gente tem de efetivo, por exemplo, eu estive na Cleveland Clinic nos Estados Unidos e lá eles mostraram uma pesquisa que, por exemplo, pacientes que foram operados do coração, aqueles que literalmente abriram o peito para fazer ponte de safena, troca de válvula e tal,
6 meses eles tinham a vida mudada. Dali 6 meses, 50% das pessoas voltavam a ser o que elas eram. Isso com baita trauma e com a cicatriz, ou seja, eu te deixo com marcas e que essas marcas sejam transformadoras, mas elas só têm uma potência, né, no trabalho que eles mostraram lá, de 6 meses. Então, quer dizer, uma parte muda, mas uma outra parte continua a ser o que... Com hábitos ruins. Com hábitos ruins. E a linguagem de vida, o olhar para a vida não muda. E isso, para a gente, é muito triste. Pode ser melhor.